Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre os impactos da tecnologia em cada um de nós. A gente sabe que a tecnologia vem nos modificando dia após dia, mas é preciso entender se estamos mudando para melhor ou para pior. E como a gente vai arrumar essa história toda caso o caminho atual não seja o ideal? Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e fazer aquele convite, o convite para você entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa, deixa eu te perguntar, vou fazer um contexto aqui e quero ouvir tua opinião. Nesses últimos anos, a gente vem aqui testemunhando uma preocupação crescendo quase no mesmo ritmo do impacto da tecnologia nas nossas vidas. As redes sociais moldam os nossos comportamentos, a inteligência artificial redefine as indústrias, os algoritmos dos sites de comércio eletrônico acabam guiando o nosso consumo. Tem uma percepção cada vez maior de que a tecnologia está mudando a nossa sociedade para pior, ou pelo menos uma narrativa bastante recorrente em relação a isso. Tem fundamento nessa opinião? E se tiver, como que a gente vai balancear essa percepção de que a tecnologia está nos prejudicando com o que está acontecendo de verdade com a gente? O que é percepção e o que é realidade, considerando que para muitas pessoas percepção e realidade estão intimamente ligados? Tem fundamento, André. A grande questão é que o ritmo com que a gente se adapta a essas mudanças, ele está se acelerando. Então, antigamente, quando você tinha uma grande mudança, chegava uma novidade, uma inovação tecnológica, as pessoas tinham um certo tempo, a sociedade, de uma maneira geral, para discutir, para ver se aquilo ali, será que isso é bom, será que isso é ruim? Você parava e mais ou menos refletia durante um tempo, e se fosse o caso de corrigir essa tecnologia, as pessoas iam se adaptando ali e corrigindo. Acontece que a gente, a cada dia, é surpreendido com uma novidade. Vamos pegar aqui num período mais recente. A cada ano tem um smartphone diferente do outro. Agora, com a IA, a cada meses surge uma nova... algo muito mais impactante do que 3, 6 meses atrás. E a gente não tem tempo, muitas vezes, para fazer o que a gente está fazendo nesse momento aqui, refletir sobre. E, no momento em que essas tecnologias se incorporam nas nossas vidas, se transformam em hábitos, a gente fica quase que dependente de tudo que está introjetado nas nossas vidas em meio digital, não dá para você ficar ali parando para pensar. Só que, às vezes, e de tempos em tempos, vou chamar aqui de um efeito rebote, vem uma ressaca. A gente viu isso, por exemplo, com as redes sociais. No início era tudo muito bonito, todo mundo tinha rede social, ficava o dia inteiro ali dando seu scroll infinito nas redes, e as pesquisas começam a mostrar que, sim, existem efeitos negativos. A gente não está aqui para demonizar as tecnologias, elas são muito boas em muitas frentes, mas existem quase sempre efeitos colaterais. E esses efeitos demoram a aparecer. A gente precisa de tempos em tempos parar para fazer essa reflexão. Vou dar outro exemplo que tem acontecido recentemente. Algumas escolas no Brasil e no mundo estão começando a rever os livros de papel. O pessoal estava começando, os educadores começaram a perceber que computador demais, tablet demais, celular, inclusive tem escolas proibindo celulares, esse excesso de tecnologia para uma determinada faixa etária e para um determinado momento que é o da educação, isso não está fazendo tão bem. Mas quando a gente volta no passado, 10, 15 anos atrás, isso era a promessa da educação de ponta, né? Tem que ser tudo digital porque isso é que é o futuro. E aos poucos a gente vai percebendo que tem coisas que são legais, não dá para evitar, tem outros momentos que a gente tem que dar uma corrigida. Então, André, esse fluxo ele vai acontecer e deve acontecer de tempos em tempos. Mas, repito, o que a gente está muitas vezes
deixando passar batido, é porque a aceleração está grande, né? O Marshall McLuhan, ele tem uma frase que é atribuída a ele, é um pensador de comunicação canadense, do meia-mensagem, e ele falava exatamente isso, né? Primeiro a gente molda essas ferramentas, depois essas ferramentas nos moldam. Mas eu acho que a gente está num momento agora em que as ferramentas elas estão nos moldando demais, a ponto de que talvez a gente não perceba daqui a pouco que elas são tecnologias, né? A exemplo da IA, que está ficando cada vez mais humana, mais antropoformizada. O CEO da Microsoft, o Satya Nadella, há poucos dias, num lançamento lá da Microsoft, ele falou, olha, eu sou contra humanizar a máquina. A máquina tem que ficar no lugar dela, é uma ferramenta, a gente tem que entender que isso aqui é uma coisa e o humano é outra. E tem um outro lado que está tentando fazer esse movimento que ele está criticando, de, né, vozes, visões. E se a máquina ficar cada vez mais parecida com a gente não vai perceber, vai ter mais ainda dificuldade de perceber esse ritmo de transformações profundas que nos afetam. Carlos Aros, um pedaço dessa história acaba acontecendo em função do fato da tecnologia estar cada vez mais integrada em todos os aspectos do trabalho ao lazer, nesse movimento simbiótico que o Rafa descreveu. Naturalmente, essa simbiose traz preocupações com privacidade, segurança, com o controle e a manipulação que as grandes empresas de tecnologia têm sobre os nossos dados pessoais e, consequentemente, sobre a nossa vida. Vou parafrasear o Rafa aqui, de primeiro a gente faz as ferramentas e depois as ferramentas nos fazem, nos moldam. Eu fico pensando se os medos e preocupações são exagerados ou são de fato justificados. Até que ponto, Aros, essa preocupação com a privacidade e controle de dados pelas grandes empresas é legítima, o quanto ela nos influencia e como a gente pode abordar essas questões de uma forma equilibrada? O ponto é que hoje, quando a gente entra nessa lógica do primeiro a gente molda a tecnologia, depois ela nos molda, hoje a gente já não consegue mais realizar isso nessa sequência lógica. Porque as tecnologias, as ferramentas todas têm sido moldadas com base no usuário, com base na experiência desse usuário, no comportamento, nos padrões de comportamento, nos hábitos. E isso tem reforçado uma série de padrões, incentivado uma série de comportamentos que, de alguma maneira, têm sido percebidos como nocivos. Então, que é a eterna discussão sobre o papel das redes sociais e como o algoritmo gera um efeito mental, né, um efeito psicológico sobre as pessoas que estabelece algum tipo de vício. A história de que você pode passar horas e horas e horas ali simplesmente movendo o tetão e colocando, arrastando para cima e vendo conteúdos ali, e chega um determinado momento em que você descola do mundo, você já não sabe mais onde você está. O algoritmo vai pescando novos elementos com base no teu nível de interação, com base naquilo que você gosta, e ampliando essa experiência. A indústria vem fazendo isso com o desenvolvimento de novos dispositivos. Eu nunca me esqueço da história do desenvolvimento dos primeiros Kindle, em que a Amazon gastou horas e horas e horas para entender como é que as pessoas seguravam os livros e qual seria o melhor modelo para adotar a forma de empunhar o Kindle e estabelecer isso como um conforto. A intensidade da luz, o que tipo de interação com a tela, luminosidade, etc., para garantir uma melhor experiência para que as pessoas usassem cada vez mais aquele dispositivo. A gente poderia ficar aqui horas e horas citando, dentro dos carros, a mesma coisa e tal. Daí o que a gente tem a quantidade de informações geradas já permite que, de alguma maneira, esses produtos, eles já, de largada, sejam softwares ou sejam devices, eles já, na largada, estão nos moldando e estão já prontos para atender algumas expectativas que nós nem sabíamos que tínhamos. Então, esse é um ponto que torna a experiência hoje, quando a gente pensa nos anos 2020, essa experiência muito mais complexa. Quando a gente olha no passado, a dinâmica era outra. E aí essa ideia
do backlog, talvez ela se aplicasse nessa sequência que ele apresenta. A gente molda, depois eles nos moldam. Só que o que acontece? Não existe por parte do usuário, e aí esse tem sido um ponto importante quando a gente fala sobre a formação de uma cultura associada à proteção de dados, uma cultura associada ao uso ético de algumas ferramentas e de algumas plataformas. O usuário não está preparado para entender e compreender o seu papel como eixo central dessa relação homem-máquina, né? Muitas vezes, aquilo que deveria estar a serviço do indivíduo, para não dizer que em 100% dos casos a ferramenta deve estar a serviço do indivíduo, essa lógica é invertida e o ser humano passa a ficar a reboque. Ele das ferramentas, das tecnologias, de um sem número de outras condições que não são aquelas que deveriam. E aí, óbvio, a gente passa a entregar cada vez mais informações, as empresas detentoras desse conhecimento passam a modelar produtos numa outra esfera, com outro olhar, com outro viés, e aí tudo isso vai sendo potencializado. E, de novo, a gente não chega a um consenso sobre o limite para isso. A gente vem falando sobre inteligência artificial ética, a discussão sobre privacidade. A gente tem bons conceitos colocados sobre a mesa, nenhum deles efetivamente tornado ação, tornado prática efetiva para que a gente estabeleça essa cultura. E aí, óbvio, em um ambiente em que a nossa relação com a tecnologia se torna cada vez mais íntima, em que é impossível dissociar os momentos em que você não está interagindo com algum tipo de tecnologia digital, é importante deixar isso claro, tudo isso fica mais intenso. E o ser humano não adota essa postura de ser ele o senhor e a ferramenta um braço de serviço, uma extensão de alguma capacidade humana e etc. E aí a gente começa a ter essa inversão acontecendo. Rafa, um pedaço desse processo de inversão e dos desdobramentos que eventualmente são negativos do impacto da tecnologia na sociedade e de como ela nos molda como indivíduos, tem a ver com as oportunidades ou limitações que ela cria para cada grupo social. Esses avanços, eles têm poder para transformar setores inteiros e nem sempre é positiva a mudança para cada um desses setores. Tem alguns segmentos que se beneficiam enormemente, mas outros são deixados para trás. E eu não estou nem dizendo de tecnologia da informação. Estou falando da tecnologia no geral. Diversas profissões, atribuições e atividades que surgiram, mas também outras que morreram e, naturalmente, quem não se adaptou teve que sofrer as consequências negativas dessa incapacidade de adaptação, independentemente das razões disso ter acontecido. Como você acha que a gente pode garantir que essa evolução tecnológica seja mais inclusiva, que ela beneficie setores mais amplos da sociedade, que a gente consiga levar e construir oportunidades para mais gente? Sem uma visão piegas, óbvio, mas do ponto de vista pragmático, dá para a tecnologia beneficiar a sociedade numa escala maior e, naturalmente, os indivíduos que fazem parte desses grupos sociais aproveitarem essas oportunidades? Dá, André, desde que exista uma estratégia por trás disso, o que comumente não acontece, né? Em função de tudo isso que a gente está discutindo aqui, dessa velocidade, por exemplo, governos não conseguem muitas vezes planejar o que vai acontecer. A gente está no meio de uma grande revolução, que é a revolução da inteligência artificial. Há quem diga que ela está muito semelhante à revolução, por exemplo, que a eletricidade trouxe, que depois a internet trouxe. E se a gente for fazer esse comparativo, dá para entender, né? A gente está falando de transformações de uma maneira geral, mas tem aquelas pequenas transformações, as tecnologias que vão surgindo e vão sendo aperfeiçoadas, e tem essas grandes ondas. Se realmente essa grande onda estiver começando, ela deverá seguir moldes parecidos com a dessas outras revoluções que eu falei. Então, no início, quando chega a eletricidade, ela chega para uma parte da população. Quando chega a internet chega para uma parte da população e, obviamente, isso se desdobra nos atores sociais, né? Então, pessoas que
têm um pouco mais de recurso vão conseguir fazer um melhor uso daquela tecnologia. Com a inteligência artificial, olhando agora para o futuro, a gente tem que fazer esse mesmo tipo de pensamento. Será que, primeiro tentar entender o que é bom e o que é ruim. Eu sei que é bem subjetivo, mas de alguma maneira a gente tem que estar o tempo inteiro aqui fazendo uma análise. Tem os pessimistas, né? Tem um pessoal aí da catástrofe que acha que vai dizimar os empregos. Isso, graças a Deus, por enquanto ainda não aconteceu, né? De um ano para cá, desde que surgiu lá o hype do ChatGPT. Mas se a gente começar a ter um pouquinho mais de frieza, a analisar, olha, de que forma essas tecnologias podem impactar para o bem e para o mal. Se a gente conseguir evitar o mal antes e, na hora de escolher o bem, selecionar esse bem para uma maioria, democratizar esse acesso para a maioria, isso é o que a gente deseja. Então, vou dar um outro exemplo aqui concreto. Recentemente tivemos aqui no Brasil a introdução do 5G. Nem todas as cidades do Brasil têm 5G. Começou lá um projeto, primeiro pelas capitais, vai até 2029, segundo os planos da Anatel. Mas é importante que exista esse planejamento para que todo mundo tenha acesso. Se a pessoa vai usar para o bem ou para o mal o 5G, é outra história. Mas é importante que todos nós, para ficar aqui no Brasil, tenhamos as mesmas condições de usufruir de uma tecnologia potencialmente boa por um preço acessível. Tem gente que não tem essa infraestrutura e quando chegar lá não vai ter dinheiro para pagar um plano. É importante que existam políticas para sim que haja essa democratização, André, mas não é garantia. Não é garantia de que, mesmo democratizando, que isso no somatório geral seja uma coisa boa. Então, mesmo quando a gente chegar nesse estado da arte da IA para todo mundo, essa IA também tem que ser constantemente, que ser constantemente revista para que a gente corrija, que com certeza também teremos efeitos colaterais negativos decorrentes dessa e de outras tecnologias. Carlos Aros, parte desses efeitos colaterais negativos, dessa simbiose, vem do uso prático e uma outra parte tem a ver com os impactos na saúde mental e nas relações sociais. É fácil a gente enxergar uma dependência de dispositivos tecnológicos e essa dependência em diversas camadas da população acaba levantando preocupações sobre vício, sobre ansiedade, sobre a capacidade de manter relações interpessoais que são saudáveis e também sobre as questões éticas na relação dessas ferramentas com as pessoas. Então a sociedade vem ali enfrentando o desafio de equilibrar essa promoção de tecnologia com o amadurecimento do uso. As pessoas precisam desconfiar das informações, a gente já falou muito sobre isso aqui. As pessoas precisam furar as bolhas que se constroem nas redes sociais para maximizar o tempo de uso dessas redes. E a gente precisa também saber dosar o tempo de uso. Isso é uma questão importante na construção de uma relação mais saudável entre humanos e a tecnologia. De que maneira você enxerga essa dependência tecnológica impactando saúde mental, relações sociais, e como a gente pode equilibrar, inclusive em questões de regulamentação, que é uma discussão que essencialmente aparece e a gente não vai conseguir fugir, dessas novas tecnologias, com a promoção de inovação para garantir que esses avanços sejam mais seguros e benéficos para cada um de nós. Tem um detalhe em toda essa história que não deixa de ser curioso, André, é que a gente usa a tecnologia, em boa medida, para reduzir a fricção e a interação com o outro indivíduo. Então a gente cria lá o chatbot de atendimento, porque nós não queremos falar com o atendente no call center. A gente coloca o porteiro eletrônico com reconhecimento facial, e aí não tem que ter interação lá com o recepcionista, com alguém na portaria e etc. E aí a gente trabalha no desenvolvimento de tecnologias que tenham características humanas para nos atender nessas interfaces. E a gente quer que essas ferramentas sejam mais humanas nessa relação, porque a gente não quer também lidar
com as máquinas. Então, o ser humano é um bicho um tanto quanto complexo nesse aspecto. Eu queria só adicionar um ponto ao que o Rafa colocou, que tem a ver com esse tópico aqui que você trata, que é o seguinte: mesmo que a gente busque esse estado da arte, essa abrangência, esse alcance global, o que a gente tem, em certa medida, é um gap e uma defasagem muito grandes, causada sobretudo por questões sociais. E é isso que o regulador, e aí conecto a tua pergunta aqui, que é isso que o regulador olha, em certa medida, quando ele trata dos efeitos nocivos desse avanço da tecnologia nessa relação com os indivíduos, em que nós temos segmentos da economia sendo altamente impactados por essa digitalização, pressupondo, e aí por isso eu comecei com essa brincadeira de que a gente está tirando os humanos do jogo, mas a gente quer que a tecnologia seja mais humana. Boa parte desses empregos, desses postos de trabalho sendo substituídos por máquinas, etc. E aí o regulador olha e começa a perceber não o impacto econômico no fim do dia disso, hoje, mas ele começa a olhar o impacto social primeiro, e aí lá na frente isso vai se reverter, evidentemente, em um desequilíbrio sob o ponto de vista, a perspectiva da economia. E aí o que o regulador propõe, e todos os cenários hoje que têm sido pensados, eles ainda são insuficientes para contemplar os múltiplos contextos que a gente tem globalmente, de uma escalada dessa tecnologia. Então, se a gente pega alguns países em que nós temos uma presença muito grande da mão de obra ali na manufatura e etc., e a gente assume que esses setores da economia vão ser totalmente industrializados e a robotização vai entrar com força na linha de produção. Onde nós precisávamos de 40 pessoas, vamos precisar de 4. Reduz ali e pronto. O regulador não consegue entregar uma resposta, tampouco a iniciativa privada consegue oferecer uma resposta, só consegue entender que de imediato existe ali um ponto de inversão e uma economia evidente, isso vai aumentar lucro e etc. E aí a gente começa a perceber que nessa equação nós ainda não encontramos o racional para o resultado que coloca de novo o ser humano no eixo. E talvez, quando a gente olha e diz assim, agora que nós temos a máquina rodando XY atividade e o ser humano vai ter tempo para as artes, para o momento de erudição, para o ócio criativo e etc., a gente sabe que talvez não seja bem assim, que não é bem por aí. E no mundo maravilhoso, né, talvez essa ideia ainda exista, mas na realidade, na prática, não é o que acontece. E aí o regulador não tem como olhar e dizer assim, vou estabelecer um parâmetro, uma regra geral para o mundo. Tampouco as empresas. Ou seja, quando a gente olha nessa relação em que, de novo, eu insisto nisso, porque me parece haver uma cegueira coletiva para isso, boa parte da população não usa a tecnologia como um braço de apoio. Ela simplesmente terceiriza alguma atividade, se colocando ali, sem isso aqui eu não sei viver. Isso aqui é muito importante. Não funciona dessa maneira. É um recurso que pode ser substituído por outro, mas se eu não tiver aquele recurso, eu vou fazer de alguma maneira a minha atividade, a minha tarefa. Então, talvez com um pouco mais de dificuldade, com outro cenário e etc. Mas no dia a dia as pessoas têm que dimensionar isso. Esses dias eu fiquei muito surpreso com o fato de uma pessoa me encontrar e eu falei, te mandei uma mensagem, você não respondeu? Não, eu esqueci o meu telefone em casa. E eu olhei e falei, cara, é uma figura anormal essa pessoa, porque qualquer um em 2024 que esqueça o celular, volta para buscar. Se esquecer a carteira, você não volta. Muito provavelmente você deixaria a tua carteira lá e você só voltaria à noite para confirmar se ela estava em casa. Porque seguramente com o teu celular, o aplicativo do banco, você pagaria as tuas compras no Pix, ou teu cartão estaria ali para o pagamento por aproximação e etc. Ou seja, é um contexto em que a tecnologia resolve tudo isso.
E o cara abriu mão. Eu fiquei olhando e falei, poxa, interessante. É alguém a ser estudado aqui neste mundo em que vivemos. Mas é um caso em 1 trilhão, sei lá. E a gente precisa passar a rever isso desde o aspecto da relação mais íntima ali com o indivíduo, a gente formar isso, e essa formação só poderá ser feita se nós voltarmos para a base, ou seja, lá na escola, a gente entender como é que a relação com a tecnologia se dá e reposicionar isso com essas gerações que estão vindo, para a gente construir um futuro um pouco mais saudável sob esse ponto de vista, né, desse mergulho, dessa sensação de sufocamento, ansiedade que isso gera, até chegar na questão social da perda de empregos, da baixa qualificação e etc, etc, etc. O regulador por si só jamais será capaz de entregar respostas, porque esse é um movimento que está acima do que pode ser escrito. E você precisaria haver um nível de intercâmbio e de compreensão do que está acontecendo que eu acho que nenhuma nação do mundo tem com clareza. Mas, André Miceli, quero saber de você e do Rafael Coimbra, se vocês, a exemplo desta figura que eu encontrei esses dias, se vocês deixariam o celular em casa se notassem o esquecimento do aparelhinho. Não, não possível. O exemplo da carteira é ótimo. Eu deixo a carteira fácil, o celular nunca. Só se eu deixasse uma parte de mim em casa, Aros, porque o celular agora é parte de mim. Bom, pessoal, vou virar a chave e pergunto pro Rafa Coimbra. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana? O que mais você precisa saber? Tô de olho, André, num movimento que tem muita relação com o que a gente discutiu há pouco, que é a Humane. É uma empresa que tá todo mundo falando sobre ela. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Ela lançou um broche, uma espécie de um broche, um dispositivo chamado AI Pin, que tem a proposta de substituir eventualmente o smartphone. Então é um quadradinho que você coloca aqui na camisa, perto aqui do peito. Ele tem uma câmera, você se comunica por voz com a inteligência artificial. Ele tem ali um projetor meio holográfico, monocromático. Fato é que a proposta, pelo menos essa era a promessa, isso substituiria o smartphone e a gente só se comunicaria por meio dessa inteligência artificial. Só que quando eles lançaram esse produto há mais ou menos um mês, o pessoal, obviamente, especializado em tecnologia, comprou e começou a fazer review. E as críticas foram totalmente negativas. Eu não vi ninguém elogiando esse produto. A pessoa dizendo que não funcionava, que a IA demorava para responder, que não tinha integração com outros aplicativos. Fato é que, coincidentemente ou não, agora os criadores dessa empresa estão querendo vender, passar a bola para frente. E estão pedindo um preço salgado, aí entre 750 milhões e $1 bilhão. Se isso acontecer, né, se alguém comprar, eu acho que vai ter um pouco de dificuldade, pelo que a gente viu, de aprimorar, mas pode ser que isso aconteça. Isso também tem um outro contexto, porque tanto o Google quanto a OpenAI anunciaram recentemente, a gente comentou aqui, tem vídeo lá no nosso canal do YouTube, mostrando como essa IA multimodal, por meio de câmeras, de sons, ela está conseguindo compreender melhor o mundo e, obviamente, isso se torna concorrente a esse AI PIN. Só que tanto o Google quanto a OpenAI ainda estão com soluções de IA baseadas no smartphone. O que a Humane está tentando fazer é criar alguma coisa que substitua o smartphone. Então, eu acho muito ruim, né? Óbvio, né? O capitalismo é assim, quem faz produto ruim fica para trás, mas eu acharia muito ruim, do ponto de vista de inovação, que não houvesse uma empresa como essa tentando algo diferente do que a gente já tem, né? Talvez, aí pegando também o gancho do nosso papo hoje, pensando no bem, né? Pensando numa solução que seja mais simples, mais eficaz, mais economicamente energética do que o smartphone, para que a gente evolua ainda mais nessa nossa relação com a simbiótica com a tecnologia. Então, estou de olho nesse movimento. Será que teremos frentes que substituam o smartphone ou ainda dependeremos muito tempo, muitos anos, desse nosso quadradinho portátil? E você, Carlos Aros? André Miceli, eu estou de olho na movimentação no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à inteligência artificial. Sobretudo o TSE, né? O STF também, mas sobretudo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vem tratando do tema porque este é um ano de eleição.
O ministro Alexandre de Moraes abriu um evento do tribunal nesta semana que passou e fez uma provocação interessante. Ele citou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e depois disse que a ONU deveria propor uma Declaração Universal de Direitos Digitais, com ênfase na criação de pilares e direitos e deveres fundamentais ali para a sociedade moderna, pensando que ela está cada vez mais inserida, como a gente exercitou aqui hoje nessa nossa conversa, num contexto mais digital. O ministro, claro, puxa ali a sardinha para alguns aspectos que ele pessoalmente vem defendendo e que eu acho que são legítimos, tem um fundo de razão aí no que ele vem manifestando, mas ele diz que essa declaração de direitos digitais serviria como uma espécie de cooperação internacional para combater, e aí aqui é que está o ponto, o mau uso de redes sociais e ferramentas digitais. E aí ele inclui, dentro desse guarda-chuva aí genérico de ferramentas digitais, a inteligência artificial. A frase dele, eu vou ler aqui o resumo da frase dele, é mais ou menos assim: não podemos permitir que as Big Techs que atuam no mundo todo continuem sendo terra de ninguém. Aí Mark Zuckerberg mandou um emoji nervoso. Não podemos permitir que essas Big Techs sejam consideradas empresas de tecnologia. São empresas de publicidade, de mídia, de informação. Devem ser responsabilizadas igual todas as demais. Eu fiquei um pouco confuso com isso, porque sendo de tecnologia ou de publicidade, estão todas elas sujeitas à legislação e devem responder. O grande ponto aqui é que o ministro tem sido defensor de punições e de cobranças mais duras e efetivas sobre o uso desses recursos e o papel, a extensão do poder dessas tecnologias, né? Sobretudo dessas empresas. E aí vem o ponto de que talvez isso mostre um alinhamento do Brasil do ponto de vista jurídico com o que a União Europeia vem propondo e endurecendo alguns instrumentos. Óbvio, nosso legislativo está patinando nisso, porque talvez ali tenha havido algum ruído e não, pelo menos eu não soube identificar qual o ruído efetivamente, mas que brecou o avanço da legislação que poderia esbarrar nisso. Mas o judiciário tem sido muito enfático e talvez o Brasil caminhe numa direção muito parecida com aquela que seguiu a União Europeia, com medidas duras, punições efetivas e um olhar muito atento ao poder ou ao excesso de poder que é exercido pelas Big Techs. Elas estão na mira da justiça, André Miceli. Meus amigos, é hora de ir, mas antes de dar tchau, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafael Coimbra, até a semana que vem. Até semana que vem, André Aros, e a todos que nos ouvem, faço o convite para você, se você é um inovador, uma inovadora, ou se você conhece alguma pessoa que tenha uma mente criativa e inovadora, estamos com as inscrições abertas no Innovators Under 35, tem que ter até 35 anos, se inscreva lá no nosso site ou indique alguém, porque está chegando a hora de premiar as mentes mais inovadoras do Brasil. Até semana que vem. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli. Quero só fazer o registro de que o nosso tema de hoje aqui está esmiuçado em uma porção de artigos que estão presentes lá no tópico Humanos e Tecnologia do nosso site, mas também esparramados por algumas das nossas edições publicadas até hoje. Acho que faz todo o sentido, se você se interessa por esse assunto, que você, para além de ler os artigos que estão disponibilizados para acesso livre lá em mittechreview.com.br, você também faça um mergulho mais profundo e digite mittechreview.com.br/assine, e aí você vai poder assinar e ter acesso a um conteúdo mais denso, mais aprofundado para essa discussão sobre a nossa relação com a tecnologia e como tudo isso está sendo transformado numa velocidade impressionante. Até a semana que vem, André, Rafa e você que nos ouve. É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.